Em Jesus, vivendo a cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, o homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha bênção. Em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, Meu barco rumo ao norte. em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias. Com Jesus, né, dá tudo certo. Graças a Deus. Bondoso Deus, a gratidão no coração é imensa em poder servir ao Senhor em espírito e em verdade. Prazer o nosso estar aqui na casa do Senhor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Rogamos que tanto os aqui presentes quanto os que estão nos acompanhando através desta transmissão, que a Tua palavra possa chegar a esses corações e que o nosso nível de fé seja elevada e que a nossa fé possa agradar a Ti. Senhor, me ajuda a ajudar Teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a vocês, né? Aos que deixaram seus lares e estão aqui. Eu sei que a semana toda fica assim, é até um pouco difícil, mas é bom ter vocês. Aos que nos acompanham também, é um grande prazer essa oportunidade que Deus nos dá. Estamos desde quarta-feira falando sobre esses assuntos, né? Creia na palavra, creia nas promessas, Deus cura. Cura divina é um benefício. E ontem nós vimos um pouquinho mais apertado, mas é assim, porque algumas pessoas eles querem curas, né? Eles querem libertação, mas eles precisam ser orientados sobre isso, porque senão recebe a cura e sai e não tem algo como uma pessoa que ela é justificada, ela é santificada, mas ela não busca o batismo com o Espírito Santo, ela pode ficar pior. Então, para que não seja apenas uma cura e fica isso como apenas uma cura do corpo, o propósito do Evangelho é para a cura da alma também, né? A cura da alma. E como eu disse, oxalá alguns não fossem curados jamais no corpo e perdessem a sua alma. Oxalá elas fossem salvas, tivesse a cura espiritual e o corpo natural então se perdesse. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a cura divina não é para todos, como a salvação não é para todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então não é para todo mundo, porque não é todo mundo que crê.
Pregamos a salvação para todo mundo ser salvo, mas todo mundo não será salvo. É uma parte. Veja que até mesmo entre os que servem a Deus de verdade, que são chamados, que estão no ministério do Senhor Jesus, eram 82 discípulos. Não foram todos que permaneceram com ele. Quando ele pregou um sermão no Evangelho de João capítulo 6, a Bíblia diz que 70 abandonou ele, já não andava mais com ele. Veja que era já pouco pela quantidade de pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. 70 o abandonou. E se você olhar um pouquinho mais, ele seguiu adiante com 12. E entre os 12, um perguntou para ele. E ele disse, vocês não querem ir juntos? Quando foi questionado. E então Pedro rapidamente disse, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. E no mesmo lugar o Senhor disse, eu não vos escolhi a vós, e um de vós é um diabo. Então veja que mesmo entre os 82, saiu 70 incrédulos, não pôde continuar com Jesus. Depois um o traiu, o Judas, o crente manufaturado, e ficou apenas 11. Então veja você que mesmo sendo pregadores, não são todos que creem. Eles pregam, mas creem. Será que creem de verdade? Quantos não creem em cura divina, dizendo que não existe cura? E nós podemos ver desde o Velho Testamento, e hoje eu vou mostrar que lá no Velho Testamento, muitas curas, houve muitos milagres. É questão de crer, porque está escrito. E esse fator de crer não é dizer, é crer de verdade, é aquilo que está dentro de você. Essa é a fé que agrada a Deus. E vocês que nos acompanham através da transmissão, aconselho que assista desde a primeira pregação, tá? Assista desde a primeira, creia de coração, foi a primeira, eu já estou aqui já querendo adiantar, Deixa eu pegar aqui em ordem direitinho para vocês, que quando a gente toma a plataforma, a cabeça da gente fica a 1000 por hora, tá? Primeira pregação foi creia nas promessas, tá bom? Isso foi quarta-feira, falamos aqui sobre creia nas promessas, tá bom? Depois, domingo de manhã, eu preguei sobre cura, não é verdade? Quantos se lembram disso? Quantos lembram? Domingo de manhã foi cura. Quantos se lembram do culto de domingo à noite? Quem lembra do tema? Foi fácil esse. Se de manhã foi Deus cura, à noite foi cura divina, é um benefício. Correto? Correto? É isso mesmo? E ontem nós pregamos sobre sintomas e causas das doenças. Correto? E hoje então nós vamos falar sobre a cura não é para todos. Por que esse ensinamento? Porque nós estaremos orando pelos enfermos, estaremos orando por cura, estaremos orando por libertação. Existe cura, libertação, milagres, existe salvação. E algumas pessoas conhecem a Deus apenas como curador, outros conhecem Deus apenas como libertador, estava oprimido, foi liberto. Conhece Deus como um Deus bom. Mas nós precisamos conhecê-lo não só no poder da cura, nós precisamos conhecê-lo no poder da ressurreição. Nós precisamos conhecê-lo no poder da vida eterna. E para isso, temos que estar familiarizados com a sua palavra. Algumas irmãs já deram testemunhos de que foram muito abençoadas e que estão sendo abençoadas. E os seus áudios animam a gente, tá? Anima. É bom se ouvir alguém dizer, olha, fui abençoado, olha, estou sendo abençoado, estou aprendendo, Continue, esta série está sendo de grande ajuda para mim e para a minha família. Isso ajuda, isso anima a gente, Então a escritura que nós vamos ler é Evangelho de João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5, para nossa, mas que coisa,
É assim mesmo, né? Junta o clima e depois a gente fica um pouquinho tenso quando toma a plataforma, mas depois a coisa vai se encaixando, né? É que esse lugar é muito difícil. Esse lugar aqui não é só subir aqui, né? Existe algo maior por trás. Existe uma força sobrenatural. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós não vamos perder muito tempo, porque o nosso horário estão querendo, né? O governo já fez um pronunciamento, parece que está querendo mudar algumas coisas, então nós temos que aproveitar o tempo que for possível para estar juntos na casa do Senhor. Eu gostaria de te convidar, a você que pode ficar de pé, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado de Betesda, em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendes. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava todo mundo ali dependendo de um homem para lançá-los dentro do tanque quando o anjo agitava a água. Agora eu pergunto, o anjo não poderia vir curá-lo? Por que tinha que agitar a água? Ele tinha que mover a fé daquelas pessoas. Então, o ensinamento da palavra é isso, é te mover a sua fé para que você seja curado, curada, que alcance aquilo que você tanto deseja. Olha o 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. 38 anos. Esse homem estava ali e ninguém, dentro desses 38 anos, o ajudou. Olha o 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 38 anos ele não desistiu. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Tem uns que não fazem nada, mas ainda gostam de acusar. E os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, amém, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te diz: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e em razão naquele lugar haver grande multidão. E ninguém entre essa multidão se preocupou em cuidar desse senhor que há 38 anos estava ali esperando a oportunidade para ser curado. Bondoso Deus, hoje mesmo o Senhor aqui vai passar. É a sua palavra. E nós estamos gratos porque a presença do Senhor é marcante. A atmosfera é diferente, o clima é diferente. Porque algo sobrenatural se move. Porque não existe homem que cura, não existe médico que cura, não existe pastor que cura, não existe missionário. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher pode curar. Mas tu podes curar. Tu tens um anjo especial para a cura.
para milagres. E nós cremos que quando oramos, o céu se move, o coração do Senhor se move, e o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Pai, tanto aqui presente, quanto na transmissão, Tu podes, com o poder sobrenatural, descer agora. Aleluia. E Tu podes entrar neste lar agora. E Tu podes libertar esta pessoa, esta que está acamada, Senhor. Essa dor de cabeça, Pai. Essa diabetes. Oh, esse problema no pâncreas, Senhor. Essa leucemia, esse câncer. Oh, Deus, essa alma desesperada. Oh, Deus, o desejo deste coração, desejo de santidade, Pai, o desejo da cura, o desejo da libertação. Oh, esse poder sobrenatural. Senhor, com a Tua mão curadora, Pai, com um poder sobrenatural desse, oh, esta pessoa, Senhor, oh, Deus amado, por favor, lá no leito de enfermidade, agora na UTI, oh, em nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, receba a sua libertação. O pedido de oração desta irmã, o pedido de oração desse irmão, Senhor, por favor. Oh, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, já está repreendido toda a força de Satanás, já está repreendido todo o mal. Que este lar agora se torne um pedaço do céu, que esta vida agora tenha um encontro real, genuíno. Oh, Deus, o Senhor não conhece distância, porque o Senhor está em todos os lugares, e agora em cada lar que está, oh Deus, nos acompanhando através desta transmissão, que haja um poder sobrenatural, uma força sobrenatural, de cura, de libertação, de salvação, de livramento, de milagres. Satanás, tira as mãos sujas da propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda a força de Satanás está repreendido, todo demônio caia por terra. Aleluia. Levanta, Senhor, este jovem, levanta esta moça, levanta esse rapaz, levanta este pai, levanta esta mãe, levanta este vovô, levanta esta vovó, no poder sobrenatural, no nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Pode assentar. Há algo muito forte. Deus te abençoe, Deus te guarde. Aí na sua casa, receba a sua cura, sua libertação aqui presente. Nós temos vários irmãos, várias irmãs, e algo sobrenatural está aqui. Há uma atmosfera diferente. Oramos por todos,
mas nem todos serão curados. Oramos por todos por um milagre, mas nem todos vão receber o milagre. E é necessário que tenhamos esses cultos de ensinamento, o ensinamento e a instrução da palavra de Deus, concernente à cura, concernente a milagres, concernente à libertação, porque existem muitas pessoas que elas querem apenas receber uma oração para sarar da depressão, para sarar de seus males, e elas voltam a viver vidas que vai trazer aquilo novamente de volta. Mas Deus, Ele tem a solução definitiva para a depressão, Ele tem a solução definitiva para qualquer enfermidade que você enfrentar. Então essas pessoas, elas precisam tomar conhecimento de que essa doença no corpo dela, no corpo dele, teve um princípio. E tudo que tem princípio tem que ter fim, até mesmo os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, e João viu novo céu e nova terra. E se uma doença teve um começo, o profeta diz da mensagem, contagem regressiva, tudo que tem princípio tem que ter fim. A doença teve um dia que ela começou na sua vida. Hoje, agora, nesse exato momento, pode ser o fim dela. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, receberás a sua cura, a sua libertação, o seu milagre. Tudo está relacionado à fé. Eu estava me lembrando da irmã Beth. Nós, volta e meia, fazemos umas campanhas por aqui. E ela, uma certa vez, colocou no coração que queria uma casa. Deus te deu a casa, né, irmã Elizabeth? Está ali para a glória de Deus. E é isso, Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Tudo que existe, Deus que criou. E Ele tem um propósito para tudo isso. Existem pessoas que têm o dom da riqueza. No caso de Jó, no caso de Salomão, no caso de Davi. E muitos outros homens. E eles com suas riquezas sempre beneficiou outros filhos de Deus, outras filhas de Deus. E muitas pessoas, ao invés de pedir a salvação de sua alma, como o caso da irmã Hatmos, ela teve uma oportunidade de ser uma milionária. Ela poderia ter $2 milhões. Mas naquele momento, os filhos delas estavam rindo daquilo que o profeta havia contado sobre a criação de esquilos. E eles estavam sorrindo. E a mãe, mesmo vendo que eles eram zombadores, disse, não, eu quero a salvação dos meus 2 filhos. E a intercessão dela fez com que o coração de Deus se movesse, as palavras saíssem nos lábios de William Branham, e aqueles 2 rapazes se converteram sobre os seus joelhos, exatamente naquele momento. Agora, aqueles moços tiveram instruções, e aqueles moços depois foram batizados. Então, quando alguém te pede oração, por isso que eu te convidei a convidar essas pessoas que pedem para que ore por elas, nos acompanhar, para que elas sejam instruídas, e que não fique apenas uma cura natural, mas que através desses ensinamentos haja uma cura espiritual. Para que haja a cura espiritual, tem que haver um ensinamento, para que a pessoa arrependa de seus pecados, porque sem arrependimento não tem como obter a bênção definitiva, a cura definitiva. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. É assim que Deus quer, é assim que Deus tem sua palavra para todos aqueles que desejam uma vida eterna. E quando uma pessoa está lhe pedindo, irmã, para você orar por ela, irmão, não te preocupe com a vida que ela estiver vivendo. Apenas pegue o nome desta pessoa, coloque diante de Deus e diga, Senhor, a tua palavra disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu dever é orar, meu dever é interceder. Agora é com o Senhor se tu queres
fazer isto ou não. Então veja, muitos ouvem falar de curas, ouvem falar de milagres, ouvem falar de bênção, então eles pedem oração por libertação, pedem oração por cura. Mas mesmo orando, pode ser que muitos deles não vão alcançar. Pode ser não, muitos não vão alcançar, porque não são todos que creem. E a cura divina é para quem crê. O irmão Brando disse, olha, eu vejo irmãs fiéis na igreja que vêm, recebem oração e não são curadas. E às vezes uma mulher, uma prostituta, entra aqui, recebe oração e é curada instantaneamente. E Jesus chegou a dizer isso, que muitas prostitutas, que muitos ladrões tomarão o lugar daqueles que deveriam estar na palavra. É algo difícil de se dizer, mas é verdade, porque está escrito na palavra, e nós não podemos omitir absolutamente nada. E muitos então, irmãos e irmãs, não têm conhecimento de Cristo, mas ouviu falar que alguém foi curado, ouviu falar que alguém alcançou uma libertação, então eles pedem para você orar. E muitos, não tendo conhecimento de Cristo como seu Salvador, conhece-o apenas como um curador, que é uma isca para levá-los a Cristo Salvador. De curador, levá-los a conhecer um Cristo libertador, né? De curador, eles então vão conhecer um Cristo que é Salvador. Mas tem que ter um primeiro passo, como na justificação, como na santificação e o batismo com o Espírito Santo. E esses que só conhecem Cristo não conhecem Ele como um Salvador, e o conhecem Ele apenas como um curador, e então eles, por possuírem ou por terem algumas doenças, eles então recorrem a pedir oração. Olha, eu quero uma oração para minha filha, eu quero uma oração pelo meu filho. Se você olhar os evangelhos, está recheado. Ora era uma mãe que estava pedindo por um filho, ora era um pai, não é isso? Ora era amigos, e outra hora era o próprio Senhor que chegava e dirigia as pessoas. Veja que Jesus dirige a um só, tinha muitos. E ele foi em direção a apenas um, que há 38 anos estava ali. Deus quis dar a ele o benefício da cura. Deus quis fazer através daquela palavra que ele disse, dizer àquela multidão de que não havia necessidade de descer aquela fonte, porque ali estava quem criou aquela fonte, ali estava o curador, ali estava o libertador. Amém? Então veja, nós vamos olhar na Bíblia que sobre a lei de Moisés, a cura divina, ela era dada como uma promessa para Israel. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. E esta promessa dada para Israel, ela era dada com determinadas condições vinculadas. E as pessoas obtinham a cura, a partir do momento do cumprimento daquelas exigências de Deus. Veja aqui em Êxodo capítulo 15, no versículo 26. Veja como está, vamos bem tranquilo aqui, diz assim, ó, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus. Era o primeiro ponto, era o número 1, vamos dizer assim, o passo número 1, tinha que ouvir atento, não é? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, então tinha que ouvir. Agora, não é diferente do Novo Testamento, mudou apenas de lei para graça. Se sobre o pacto do Velho Testamento, sobre Moisés havia cura, quanto mais sobre o Senhor Jesus, que é muito maior, muito mais elevado, o novo pacto. Então diz assim, vê, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, essa era a condição, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, segunda condição, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, terceira condição, e guardar todos os seus estatutos, viu? Quarta,
exigência, né? Quarta exigência. Quinta, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. E em sexto lugar, porque eu sou o Senhor que sara. Veja, Deus poderia simplesmente dizer até outra vez, não, cura. Não, você vai dizer a eles que tem regras, você vai dizer a eles que é sobre condição. Então as pessoas precisam aprender que elas precisam primeiro arrepender, tem que se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, depois tem que se converter dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que os pecados sejam apagados. Precisamos entender isso. E não tem como o pecado ser apagado se não houver arrependimento. Não adianta o arrependimento sem confissão, tem que confessar. Se com o coração crer e com a boca confessar, verás a glória de Deus. É a Bíblia. Nós não podemos fugir desse padrão. Então, em todas as coisas no novo pacto, sobre Cristo, é muito mais superior do que o pacto que havia sobre Moisés. E nós vamos caminhar aqui dentro das Escrituras, porque isso, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia disse que a lei foi dada por Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser conferir, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés. Esse é o velho pacto, esse é o pacto do Velho Testamento. Mas a graça e a verdade pelo Senhor Jesus, esse é o novo pacto, esse é um novo testamento. Lá sobre Moisés e agora sobre o Senhor Jesus. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12, o apóstolo São Paulo, quando traduz o Velho Testamento, ele então diz no versículo 12 de Hebreus 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então, sobre Moisés, o velho pacto foi condicional, as pessoas tinham que cumprir requisitos, mas agora vem um novo pacto sobre a graça, não é isto? Que houve a necessidade de uma mudança na lei. Mudou o sacerdócio, então muda-se a lei. Amém? Vê, e se nós encontramos pessoas que receberam cura, estou mostrando só isso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, quem crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele que curou lá sobre a lei, Ele que curou quando Ele esteve aqui na terra, em um tabernáculo chamado Jesus, e Ele é o mesmo hoje curando, porque Ele está em sua palavra, e é a palavra dele que traz libertação. E para as pessoas serem libertas, receberem cura, receberem milagres, elas precisam de crer em sua palavra. E muitos não creem em sua palavra, eles até pedem a oração, mas eles não creem, por isso não recebem. Porque está condicionado a você crer. Aquele que crê, como que diz? Se tu podes crer, tudo é possível. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Está entendendo? Está tudo bem? Tudo bem até aqui? Aí através da live, Deus te abençoe. Eu quero palestrar, mas eu começo a receber uns bombardeios aqui, e eu tenho que me dar uma segurada aqui. Vamos para a Bíblia em Mateus capítulo 8, vamos lá. Mateus capítulo 8, Deus me ajude, me controle, para que isso aqui saia bem gostoso para os seus corações. Mateus capítulo 8, vamos prestar bastante atenção nestas escrituras. Ontem eu usei muita mensagem, hoje eu quero usar mais a Bíblia. Vamos lá, João, que eu disse? Mateus capítulo 8, verso 16. Vamos lá. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra. Ele com a sua palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Você crê em sua palavra? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, você pode pedir o que quiser e assim será feito. As minhas palavras são espírito e vida, e o corpo para nada aproveita. Olha aqui. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele os espíritos, é a palavra que expulsa, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Então, irmã, irmão, se esta doença está sobre o seu corpo, ele já levou sobre si. O que eu e você, o que nós precisamos é apenas tomar posse das bênçãos redentoras através da cruz, que nos dá o direito da cura, da libertação e da salvação de nossas almas. Amém. Você crê? Tudo é possível àquele que crê. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, porque Cristo, em sua grande comissão, ele declarou que a cura do doente, entre os benefícios, era um dos sinais de que deveriam seguir os que creem. Você crê? Quem crê? Então te segue, mas se você não crê, não te segue. Isso aqui só segue quem acredita, irmão, irmã. Isso aqui funciona na vida de quem acredita. Aquele homem tinha 38 anos que estava lá esperando para ser jogado, e ele não desistiu. Mombrana orou por uma irmã que há 20 anos ela estava na igreja esperando uma oportunidade de receber um cartão de oração e receber a cura dela. 20 anos. E às vezes as pessoas desistem. Elas desistem rapidamente. Elas confiam mais no médico. Elas confiam, acreditam mais no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Mas elas ainda depositam confiança. Ah, o médico é famoso, o médico é isso, o médico que... Não, o médico é homem. Se Deus não ajudar, médico nenhum pode fazer nada, tem que ser Deus. Deus em primeiro lugar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Pare de confiar em homem, confie em Deus, creia nele. Marcos capítulo 16, verso 14. Aqui foi a grande comissão. O profeta até pregou uma mensagem com esse título. Finalmente apareceu aos 11, viu que os 70 tinham abandonado ele em João 6. Um era um diabo, que foi Judas, que se enforcou, e aqui só está ele com os 11 na sua ressurreição. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Os discípulos aqui, depois da ressurreição, ainda recebem esse sermão. Porque por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, está vendo? Tem que crer, tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmão, irmã, se alguém pediu para você orar, você precisa levá-lo mais adiante, você precisa levá-lo à fé de ser batizado, de ser um cristão, de ser uma cristã, porque a cura do corpo é bom. Olha, eu vou orar sim por você, a cura do seu corpo é boa, mas temos que aprender a desafiar as pessoas. Escuta, se eu orar e Cristo curar, se eu orar e acontecer um milagre na sua vida, você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus e vai servir a Ele em espírito e em verdade? Porque se a pessoa pediu oração, então o que você disser ela vai crer. Então desafia a fé dela. Não foi assim que o Mombrana fez com o moço da Finlândia? Quando ele estava lá morto e ele teve a visão de que ele ia orar pelo menino e aquele menino ia ressuscitar. E quando ele chega lá na Finlândia, lá na Rússia, e aquele acidente está lá, aquela criança toda esbagaçada, sangue ali derramado pelo chão, ele saiu, foi orar. Senhor, esta cena eu já vi,
pai, quando foi que o senhor me mostrou? E Deus veio ao coração dele, é exatamente isso. Ele voltou, falou com o irmão, olha na sua Bíblia, e o irmão leu, é esta cena, irmão Brano, é assim diz o Senhor. Ele chegou diante daqueles soldados da Rússia, que eram incrédulos, que não criam em Deus, e naquela multidão, e olhou para eles e disse, olha, eu vou orar por esta criança, e se esta criança ressuscitar, vocês entregam a vida do Senhor, dos senhores e das senhoras ao Senhor Jesus Cristo? E aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali, disse, se ele ressuscitar, vale a pena servir um Deus que ressuscita mortos. Irmão Brano orou, aqueles ossos se juntou no corpo daquela criança, o sangue voltou para o corpo e ele ficou de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você crê na sua oração, se você crê que se você orar, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser beneficiada, então diga a ela, se tu fores curado, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você será uma cristã, você será um cristão. Amém. Você crê? Aí você vai ver se ela crê ou não. Aí você vai ver se a fé é para ela. Você vai ver se a cura é para ela. Porque imediatamente, se uma pessoa está sofrendo, se uma pessoa já está sentenciada à morte, agora ela tem uma oportunidade de ser curada, é claro que ela vai decidir. É um desafio. Amém? Deus seja louvado. E disse assim, e esses sinais seguirão os que crerem. Quem crê? E em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem coisas mortíferas, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então por que ter medo de orar? Então por que não aproveitar essa oportunidade que te pediu uma oração e você leva ela mais adiante? Fala, olha, eu conheço um Deus curador, mas além dele curar o seu físico, o seu corpo físico, ele cura a sua alma, mas ele quer salvar a sua alma, ele quer te dar vida eterna. Dá um passo adiante, eleve a fé dessa pessoa, desafia ela e fala, e você vai orar comigo, eu vou orar por você, eu vou levar para a igreja, o pastor vai orar, nós vamos fazer, vamos tirar, vamos jejuar, vamos consagrar, e Deus vai te restaurar. Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Ela vai dizer sim. Fala, então tudo é segundo a sua fé. Se ela crê, ela vai levantar da enfermidade, vai levantar do leito, e você então que chega nela e diz, olha, você foi curado? Foi. Está libertado? Tá. Então eu vou chamar o pastor aqui, eu vou chamar o evangelista aqui, para te batizar, conforme a Bíblia diz que você deve fazer. Se ela não quiser, o problema dela é que ela fez uma promessa para Deus, ela não fez uma promessa para você. Mas que isso tem que ser feito, tem que ser feito. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Então agora os discípulos recebem a comissão, correto? E eles agora têm autorização. Receberam a grande comissão, os 11, e a igreja vai lá para Atos dos Apóstolos, recebe aquela profecia de Joel capítulo 2, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e eles agora saem na rua. Atos capítulo 5. Mesmo assim muitos ainda não criam. Por isso a cura divina não é para todos, tá? A cura não é para todos. Atos capítulo 5. Deus seja louvado. Vocês estão felizes? Quem tem Jesus tem tudo, não é? Quem não tem Jesus não tem nada. Mas hoje Cristo vai passar. Quem crê? Hoje Cristo vai passar. Não, hoje Cristo já passou por aqui. Ele está em volta de você, Ele está aí na sua casa. Cristo aqui hoje passou. Cristo aqui hoje está passando. Cristo aqui hoje está na sua casa, na sua vida. Aleluia. Atos capítulo 5, versículo 15. Encontraram? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até da cidade circunvizinha
concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Se você crê, verás a glória de Deus. Se você crê, porque tudo em Deus tem que partir do princípio da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, quem te pedir para orar, fale com ele a respeito da fé. Diga para ele quem é o Deus que você serve. Diga para ele que o Deus que você serve transforma prostituta, transforma ladrão, transforma assassino, transforma bandido, transforma gays, transforma alcoólatra, transforma qualquer classe de gente que você puder pensar ou imaginar. Se ela crê, o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo o pecado. Esse é o evangelho que eu creio e prego. Você crê nele? Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte, o que está escrito? O que está escrito, Tiago? Romanos 10, 17. De sorte, estou falando de sem fé, é impossível agradar a Deus. Tudo com Deus tem que partir do princípio da fé. Então, Romanos capítulo 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, se alguém está te pedindo a oração, está te pedindo para você orar por ela, ela está te dando uma oportunidade de você pregar o evangelho, para ela ouvir o evangelho, trazer a fé sobre o coração dela, dele ou dela. Mas a pessoa vem e pede para você orar. Então tá bom, me dá o seu nome que eu vou anotar. Não, chega um pouquinho mais perto. Olha, eu vou orar. E se Deus te curar, você entrega a sua vida para Ele, você vai ser uma cristã, você vai ser um cristão. Você não quer conhecê-lo além do poder da cura, conhecê-lo no poder da ressurreição, conhecê-lo no poder da salvação. Ele morreu na cruz. Olha que evangelismo que você pode fazer com essa pessoa. Ele morreu na cruz do Calvário. Você conhece o plano da salvação? Deus está colocando essa pessoa no seu caminho, porque essa pessoa está com sede de cura, essa pessoa está com sede de um milagre. Então apresenta este Deus que cura, esse Deus de milagre, que Ele é Salvador, que Ele é libertador, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele curou nas praias da Galileia, Ele curou lá em Cafarnaum, e Ele está operando aqui no Brasil. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que levar essa pessoa a conhecer este Deus que você conhece. A hora já está. Ei, meu Deus, né? Amém? Marcos capítulo 5, versículo 34. E depois Marcos capítulo 10, 52. O Senhor fala para duas pessoas que recebeu a oração dele. Ele curava eles com a sua palavra, não é verdade? Correto? Curava-os com a sua palavra. Veja Marcos 5, verso 34. E ele lhes diz: filha, a tua fé te salvou. Ela foi para receber a oração, recebeu a salvação. Está vendo, irmão? Está vendo, irmã? Que meio maravilhoso de você levar as pessoas a Cristo. Viu? E ele lhe diz: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Olha aqui, Marcos 10, 52. Marcos, capítulo 10, verso 52. Aleluia. Você crê? 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tudo com Deus tem que ser baseado na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele os curava com sua palavra. Amém? Eu quero ler mais uma escritura aqui, para provar para vocês. João 12. Irmão, já passa para mim, que eu já estou quase chegando ao final, os nossos irmãos, só para dar um alô para eles. João capítulo 12. No sábado e no domingo nós vamos ter o final, oração por libertação, por cura. Vai mandando seus nomes, eu estou anotando todos os nomes, e nós vamos tirar um tempo. Já estou orando por vocês, pelos seus pedidos, e eu tenho certeza que Deus vai operar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele cura através de sua palavra. Evangelho de João capítulo 12. Glória a Deus. Você crê? Verso 37, obrigado, meu irmão. Evangelho de João capítulo 12, verso 37. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe. E você que ainda não tem uma Bíblia, compre. Porque um cristão, a arma dele é a Bíblia, é a palavra de Deus. Verso 37, acharam? E ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, eles não criam nele. Então a cura não é para todos, a salvação não é para todos, a salvação não é para todos, mas nós não vamos deixar de pregar para todos. Olha o versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha o 39. Por isso não podiam crer. Se não crer, meu irmão, se não crer, minha irmã, não vai ter cura, não vai ter milagre, não vai ter libertação. Vê? Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta. E eu, se não tiver arrependimento, se não tiver conversão, se não crer na palavra, não tem cura. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Mas só mais um pouquinho. Então alguns têm sido curados, enquanto outros falharam em obter sua cura. E geralmente as crianças são mais rápidas para obter cura do que muitos adultos, do que muitas mulheres. As crianças, elas têm algo tremendo para receber a cura, para receber a libertação. Eu tenho uma jovem aqui na igreja, que tudo que acontece com ela, estiver passando, ela corre lá no escritório e pede para mim orar por ela. Primeira letra do nome dela é Amanda. Né, Amanda? Sarou? Ela antes do culto chega lá: pastor, eu estou assim, e ora por mim, eu oro por ela. Quando termina o culto, ela vai lá: olha aí, pastor, já estou curada, já estou sarada, eu já sarei, eu já curei. Ela vai lá, tem que dar testemunho, Amanda, irmã Amanda. É isso, irmão, irmã, você recebe cura, você recebe bênção, você recebe libertação, e nunca dá um testemunho. Dessa vez eu quero que você dê o seu testemunho, eu quero que você dê a sua cura. Uma irmã chegou em mim: pastor, eu não dou conta de falar, que eu fico nervosa. Eu falei: escreve que eu leio, grava um áudio, faz alguma coisa, mas nós vamos dar os testemunhos para a honra e glória, não de um homem, mas honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu creio que o senhor foi curado do coração, viu, irmão Enoque? Já foi curado, em nome do Senhor Jesus. Essa veia aí, irmão, está desentupida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso nós temos um capítulo inteiro na Bíblia dedicado aos heróis que crê, os heróis da fé, amém? É impossível agradar a Deus sem fé, não tem como. Veja, eu vou só ler só o parágrafo aqui da mensagem, parte do parágrafo da mensagem, e nós estaremos orando aqui, e vocês lá também vão orar 30 minutos, tá bem? Parágrafo 26, ele cuida, e você? Porque se um homem aproxima de qualquer coisa que ele deseja fazer sem fé suficiente, ele certamente irá à derrota. Uma mulher certamente irá à derrota. Mas se aproximar disto com fé suficiente, então ele está destinado a ter sucesso.
se isto é de acordo com a vontade e o propósito de Deus para fazê-lo. Vai orar por alguém? Ore por alguém. E quando você terminar a sua oração, normalmente eu cito assim: Senhor, o desejo da família é esse, o desejo da família é cura, o desejo da família é libertação, o desejo desta pessoa é esse. Todavia, seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor será feita, assim na terra como no céu. Pai querido e amado, aqui presente através desta transmissão, eu oro pela cura, pela libertação, pela preparação de um coração honesto, sincero, confessado, para receber os benefícios da cura. Oh Pai, mesmo sabendo que a cura não é para todos, mas nós ministramos como se fosse. Mesmo sabendo que a salvação não é para todos, mas a ministramos como se fosse. Agora é com o Senhor, a palavra é a semente, e ela está semeada, e é o Senhor que vai dar o crescimento. Oh, sustenta a fé do meu irmão, sustenta a fé da minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto aqui presente, quanto através desta transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.